Literacia financeira para todos. Quanto dinheiro é que vocês gastam por mês no supermercado, hipermercado, para almoçar, jantar, lanches, pequenos almoços, para manter uma casa a funcionar, roupa a ser lavada, chão a ser limpo, enfim, essas mil e uma coisas que são necessárias para nós termos toda uma casa a funcionar e que no final do mês nos leva muito dinheiro do nosso salário para tudo isso, só para necessidades básicas. E hoje eu venho partilhar convosco como é que é um bocadinho de como é que é a nossa rotina de economia doméstica. Eu queria mesmo usar este termo, economia doméstica, porque quando eu criei a academia, alguns alunos que propuseram da nossa comunidade termos um grupo dedicado à economia doméstica, portanto focado em dicas de poupança para casa. Adorei o termo e foi esse termo que ficou. E queria mencioná-lo aqui hoje em homenagem a essas sugestões. Bem, eu reuni aqui uma lista de coisas que nós fazemos e eu espero não me ter esquecido de nada. Quem me acompanha lá no Instagram, em particular pelos meus stories, já agora o meu nome lá é Literacia Financeira by Catarina Machado. E eu vou sempre partilhando receitas, enfim, várias coisas do dia a dia, nos meus stories, ideias, às vezes partilho as minhas compras. Portanto, lá acabas por ter mais informação do que aqui, ok? Só que lá acaba por ser espalhado, né, ao longo do tempo e aqui tentei concentrar tudo para um episódio. E começo com um flop, com algo que não deu certo, que nós fizemos quando eu e o Pedro viemos viver juntos para esta casa, sozinhos, antes vivíamos na casa dos meus pais. Nós fizemos uma emenda semanal, que eu até cheguei a partilhar nos meus stories lá no Instagram. A nossa emenda, o que é que nós íamos almoçar e jantar em cada dia da semana. E foi uma ideia que eu vi uma altura que é nós fazermos uma emenda para 4 semanas. Portanto, eu fiz semana 1, 2, 3 e 4 e depois íamos sempre rodando. Portanto, nem que o mês tivesse 5 semanas, semana 1, 2, 3 e 4, depois a semana 5 do mês seria a semana 1. Portanto, no fundo, ia sempre rodando semana a semana. Acho que é uma ideia muito boa porque quem faz emendas, porque se for uma emenda só de uma semana, lá está, depois na semana seguinte tem que se alterar para não ser repetido, também não vamos estar a comer todas as semanas exatamente o mesmo, então esta ideia de 4 semanas eu gostei bastante e nós fizemos isso. Resultado, eu acho que nós só cumprimos isso para aí um mês, ou nem isso, porque não nos ia apetecendo, sabem? Às vezes tinha aquilo na emenda, mas dá mais jeito a outra coisa, enfim, então essa parte da emenda é algo que não resultou, pelo menos para nós, mas fica aqui esta sugestão. Mas uma coisa que nós fazemos sempre, e agora vem a parte das coisas que nós fazemos, ok, a partir daqui é só coisas que nós fazemos, nós vamos sempre construindo uma lista ao longo da semana. Esta lista está no bloco de notas do telemóvel do Pedro e durante a semana eu vou-lhe dizendo, olha, acrescenta isto, ele vê e acrescenta ele. Então, no dia em que nós vamos ao supermercado, nós já temos no telemóvel dele essa lista daquilo que nós precisamos. Antes de sair de casa também temos o ritual de vamos sempre à despensa, aos armários, vamos ao frigorífico, vamos ao congelador, para termos a certeza então que não nos vamos esquecer nada, nem que vamos trazer algo que não é necessário. Outra coisa que também nós temos sempre também atenção são as promoções. Seja os 15% no Continente, que vai aparecendo na app. O Pingo Doce antes tinha uma promoção que ainda era melhor, que era 20 mais 20. Eu acho que só dizendo 20 mais 20, quem está a par de ir às compras sabe o que é o 20 mais 20. Agora é 15 mais 15, mas pronto, continua a ser bastante interessante. Em cada 100 euros conseguimos recuperar 30, sendo que 15 tem que ser em gasóleo, na BP, ou gasolina, e os outros 15 é que é então em compras. Mas mesmo assim, são 15% se olharmos só para o supermercado. E o gasóleo também, nós podemos ir ao BP simplesmente colocar 15 euros, então são 15 euros de gasóleo, que também não está nada barato. Quer dizer, quando eu digo gasóleo, interpretem combustível, ok? Eu é que digo gasóleo, mas é combustível. E nós, basicamente, só fazemos compras com esses cupons, ok? Só quando há cupons. Nas semanas onde não há cupom, por exemplo, no Continente, nós temos cupom de 15% numa semana, na outra não, e sempre assim alternado. Sendo que na semana que não temos cupom, dos 15%, temos o cupom dos 10%, ok? Porque na app do Continente, se tu carregares 100 euros na app, ficas com 10% de desconto em todas as compras durante um mês. Mas como 15% é melhor que 10%, nós aproveitamos as semanas dos 15%. Só que depois, na semana dos 15%, tens que gastar o saldo na semana seguinte. Então, nós nessa semana temos que voltar a ir, só que é o mínimo, é fruta e legumes. Então, basicamente, esta dica é as nossas idas ao supermercado são completamente em função de cupons de desconto. Depois, dentro do supermercado, nós gostamos muito de salmão aqui em casa. E nós fazemos sempre isto.
vamos à peixaria do Continente, Pingo Doce, o que for, Mercadona, etc, 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 e nós pedimos um salmão inteiro. E depois pedimos para cortarem o salmão em filetes. E fica naqueles lombinhos direitinhos. Depois em casa nós gostamos de comer na air fryer e fica perfeito. Mas sempre assim, pedindo o peixe inteiro, não pedindo, às vezes eles têm lá já cortado, não desse, ok? Porque esse cortado, já cortadinho, já está inflacionado. Então, o ideal é um salmão inteiro e pedir para cortar em filetes. Chegamos a casa e vai logo para o congelador. Outra coisa que nós fazemos, e esta aqui é algo que dá muito trabalho, mas eu acho que é assim, um bocado o segredo, sei lá, a chave para eu e o Pedro, literalmente, nunca pedimos Uber Eats em casa. Nunca pedimos, ok? Nunca, nunca, nunca. A única coisa que nós pedimos às vezes, o Pedro pede, é pizza, porque ele adora pizza e então é uma pizza de um sítio específico e ele semana sim, semana não gosta de pedir ao domingo à noite. Mas eu arrisco-me a dizer que 95% das vezes não como pizza com ele. Ou 99% das vezes. É muito raro comer, porque eu não adoro pizza, então se é para ter uma refeição má, eu prefiro comer uma barra de chocolate, entendem, do que comer pizza. Então prefiro aproveitar as minhas refeições não saudáveis para algo que eu gosto verdadeiramente. Mas pronto, eu estou aqui a divagar e não quero isso. O que nós fazemos, que dá muito trabalho, mas que nos ajuda a ser super regrados, é comprar peru e frango. Às vezes compramos em peito, outras vezes compramos já em bifes. Em bifes é mais fácil, mas em peito é mais barato. E quando nós chegamos a casa, esta tarefa é minha, portanto sou eu que fico para aí 2 ou 3 horas a cortar o frango e o peru em cubinhos. Depois eu congelo já em sacas, cada saca com 400 gramas, que é a quantidade perfeita para uma refeição para nós dois. E se vier alguém almoçar à tua casa, nós pegamos na outra saca, se forem 2 pessoas, são 2 sacas, se for só mais uma pessoa, partimos a meio, entendem? Há sempre uma forma de ir buscar. Mas no congelador já está tudo em sacos de 400 gramas. E nós ficamos logo ali com um estoque, imaginem, para aí de 8 sacas de refeições de frango e 3, 4, 5 sacas, é menos um bocadinho, de refeições de peru, já aos cubos. E vocês perguntam, Catarina, tu comes sempre peru e frango aos cubos? Como? Reparem, nós quando fazemos frango grelhado ou peru grelhado, já é assim aos cubos e até é mais rápido e fica melhor passado, ali tudo temperado, tudo no ponto. Se fizermos, por exemplo, caril, que é algo que nós gostamos, é aos cubos. Se fizermos massa com frango ou com peru, aos cubos. Uma comida que eu gosto de fazer é massa com peru ou frango picado. É quando eu digo eu, porque lá está, por exemplo, nos dias em que o Pedro vai comer a pizza eu não, então eu faço uma comida só para mim. E às vezes há uma outra refeição que nós comemos diferente, por exemplo, e ele gosta de comer perna de frango e eu não gosto de comer coxa nem sobrecoxa, portanto, e nesses dias eu como algo diferente. Há certas comidas que ele gosta muito e eu não, e vice-versa, então nós há dias que cozinhamos diferentes e cozinhamos a dobrar, assim, vamos dois para a cozinha e cada um vai cozinhando. E estamos ali também no momento de cozinha e de partilha também. E eu pego nesse peru, nesse frango aos cubos e coloco na trituradora e pico, ok? Gosto de comer a massa com a carne, peru ou frango picada. Até porque normalmente sobra sempre umas saquinhas, imaginem. Ao embalar e foi 400 gramas de cada, sobrou ali uns 300 gramas. Então, eu pego nos 300 gramas e faço 2 sacas, um com 150 gramas, outro com 150 gramas. E já sei que aquilo vai dar para ou 2 refeições minhas, ou então para a sopa, porque nós na sopa gostamos sempre de colocar um bocadinho de frango ou de peru, então também ali cerca de 100 gramas colocamos e usamos assim. E é perfeito, juro-vos. Nós todos os dias, antes de dormir, temos uma espécie de ritual, assim como eu tenho o ritual de lavar os dentes, essas coisas todas, entendem? Temos o ritual que é, vamos ao congelador buscar um tupperware de sopa, ou 2, para o frigorífico, e pensamos assim, amanhã vamos comer frango, vamos comer peru, vamos comer salmão, enfim, o que nós precisarmos comer, pegamos do congelador e colocamos no frigorífico. E juro-vos que é muito mais rápido cozinhar já tendo o frango todo cortado e peru cortado. É muito mais fácil. O salmão nós também já congelamos sempre nas postas, direitinho por refeição. O nosso congelador é o meu orgulho. Mas eu falo sério, eu às vezes venho aqui alguém na minha casa assim, olha o meu congelador, porque eu gosto mesmo do meu congelador, porque aquilo é muito prático. Porque fica saudável e fica mais barato. Porque não existe aquilo de, agora não temos nada. Porque temos sempre no congelador refeições quase prontas. Mesmo que nós, se por algum motivo nos esquecemos de colocar no frigorífico, podemos sempre descongelar depois, ou no micro-ondas, ou então colocar diretamente na panela e pronto, e demorar um bocadinho mais de tempo a cozinhar por ainda estar congelado, mas faz-se na mesma. Nós usamos muito congelador, e esta também é outra dica, o congelador
é super útil para nós não estragarmos nada. É terrível, ok? Ter que deitar brócolos fora, enfim, o que for fora. Então, se nós sabemos que ou compramos demais por algum motivo, isto é muito raro acontecer, mas enfim, vamos congelar. Em relação à sopa, que eu há bocadinho falei, nós fazemos sopa uma vez por semana e nós temos uns Tupperwares que já são a medida... Eu costumo partilhar isto nos stories, mas pronto, são uns Tupperwares que são uma espécie de dose de sopa. Portanto, um Tupperware de plástico que aquela medida é perfeita para uma refeição de nós dois de sopa. E sempre, depois nós fazemos sopa, eu encho, nós temos muitos destes, temos para aí uns 15 destes Tupperwares. Eu divido a sopa por estes Tupperwares todos e vai ali uns 4, 5, 6 para o frigorífico, porque ainda dura, não é? Algum tempo, para irmos comendo ao longo dos dias. E os restantes vão para o congelador. E depois, no nosso ritual noturno, como expliquei há um bocadinho, colocamos depois do congelador para o frigorífico. E nunca há sopa que vai para o lixo, ok? Porque é impossível. Eu lembro na casa dos meus pais, às vezes isso acontecia. Minha mãe deixava a sopa na panela, às vezes congelava, mas outras vezes depois já não ia a tempo, porque estar a congelar também depois de já estar a sopa há 3 ou 4 dias no frigorífico não é a mesma coisa. Outras coisas, já agora, que nós também temos sempre no congelador é hambúrguer, que pedimos mesmo no talho para picar a carne, para ser 100% carne de vaca. Agora apareceu um reclame do McDonald's, 100% carne de vaca. Mas pronto, hambúrguer, que também é super prático. Por exemplo, eu gosto muito de comer massa à bolonhesa e eu desfaço um hambúrguer. O Pedro não gosta de massa à bolonhesa, então isso é mais uma comida que nós fazemos diferentes. A coisa é que eu e o Pedro somos mais diferentes é a nível de comida, mas mesmo assim é muito fácil porque eu faço uma massa à bolonhesa para mim, cheia de legumes, que eu adoro, e ele coloca umas pernas de frango na air fryer e arroz seco, que também nós vamos fazendo e o que sobra colocamos no frigorífico e pronto, e vamos sempre gerindo, às vezes até já no frigorífico, e faz-se muito rápido. Mas pronto, temos também sempre bifes no congelador e depois temos outros peixes, por exemplo, medalhões de pescada também, robalo também vamos tendo, camarão também de vez em quando. Gostamos muito de comer massa com camarão. Também gostamos muito de umas, não sei bem o nome, mas umas febras de porco muito fininho que tem no Mercadona, aquilo deve ser cortado com uma máquina de fiambre, e nós também gostamos de comprar aquelas covetes que já têm isso bem fininho, que depois fica super bom, grelhado com bastante alho e sal e azeite, muito bom. Também gostamos de comprar aquela costela para depois pôr no forno, pernas de frango, mas no caso é só para o Pedro. O Pedro também gosta muito de filetes, daqueles filetes do Mercadona, do Continente, também é super prático de pôr na air fryer. Atum também temos sempre para comer ou arroz com atum ou massa com atum. E às vezes eu gosto de comer atum simplesmente com tostinhas, sabem? Peguem atum, como se fosse patê, e metem tostinhas e como lanche. Gosto mesmo muito. Enfim, e é um bocado à base disto que nós vamos comendo. Nós somos sempre muito rápidos e muito práticos a cozinhar. Porque lá está, temos muito trabalho feito no congelador. Então é muito mais rápido. E deixando um bocadinho aqui esta parte da comida em si, outras coisas assim mais gerais. Tudo que há em quantidade, nós compramos em quantidade. Por exemplo, nós compramos sempre o arroz de 5 kg. E depois em casa vamos enchendo sempre no frasquinho, porque também está um prático ter o saco de 5 kg ali no armário e estar a pegar naquilo tudo e pôr na tigela. Enfim, temos em frasquinhos e dá-nos mesmo muito jeito. E nós fazemos isso com tudo o que der. Pegando em quantidades, uma coisa também que eu faço e que também é uma estratégia de poupança, claro, dependendo, há famílias que consomem mais, outras menos, e eu adoro, que é leguminosas. Portanto, feijão, lentilhas, grão de bico. Compro daqueles pacotes de feijão, grão de bico, lentilhas secas, digamos assim. Depois é de molhar durante a noite e cozer. Dá mais trabalho? Dá. É chato de molhar e cozer? É. No entanto, é mais saudável e fica mais barato. Principalmente, lá está, para famílias que consomem muito. Eu adoro pôr lentilhas nas saladas, grão de bico, em tudo adoro grão de bico. Feijão também adoro. E o que eu faço, mais com o feijão, é congelar. Tenho no congelador vários saquinhos com feijão. Deixo também um bocado de água em cada um dos saquinhos, que é para, sobre fazer arroz, massa, também ter aquele um bocadinho... Também ter ali um bocadinho daquela água da cozedura do feijão. Lentilhas de grão de bico eu gosto mais de fazer menos quantidade. Depois coloco em frascos de vidro que são reaproveitados. Por exemplo, frascos de azeitonas ou de polpa de tomate. Enfim, esses frascos de vidro, em vez de ir para o lixo, reaproveitar, guardar. Lavar e guardar para depois poder reutilizar. E coloco aí já lentilhas com a água da cozedura, grão de bico com a água da cozedura. E depois, durante a semana... É só, por exemplo, faço a minha salada, corto alface, cenoura, vou ao frasquinho das lentilhas e tiro 3 ou 4 colheres de lentilhas, sem água, aí escorro a água na própria colher e pronto. E vai-me dando ali para vários dias. E fica mais barato do que comprar as leguminosas
já cozidas. Porque um frasco de lentilhas ou de grande bica de feijão seco, aquilo dá para muitas vezes depois de molhado. Dá para muita mais quantidade mesmo. Outra coisa que vale sempre a pena frisar, apesar de que eu acredito que cada vez mais pessoas façam isto, que é comparar sempre os preços por quilo, por litro. Normalmente, nos supermercados, tem o preço e depois em baixo, em pequenino, tem o preço por litro ou o preço por quilo. E é esse que nós devemos usar para comparar. Que não faz muito sentido estar a comparar 400 gramas de massa de uma marca com 200 gramas de outra e olhar para o preço só, mas tem que olhar também para a parte da quantidade. Agora, sobre produtos não perecíveis, ou seja, papel higiênico, detergente, shampoo, gel de banho, pastilhas para a máquina, nós costumamos comprar em muito estoque. Ou seja, se nós vemos uma promoção de papel higiênico, bom preço, temos cupom, enfim, compramos muita quantidade. Ainda hoje eu precisei de reabastecer o nosso frasquinho do detergente da louça e eu fui à despensa e tinha lá 3 cheios e ainda um pedaço de um que ia mais ou menos a meio. Isso porque, lá está, eu comprei estoque numa altura em que estava num bom preço. Então nós fazemos isto com muitos produtos. Claro que é preciso ter algum espaço na despensa para conseguir fazer isto, mas há coisas que não ocupam assim muito espaço. Por exemplo, no caso de gel de banho, shampoos, detergente da louça, pastilhas da máquina, não é muito papel higiênico, é uma coisa que ocupa mais. Mas temos guardanapos, papel de tomate, azeite. Vamos sempre estando atentos e olhando sempre para isso. E é uma coisa que quando nós fazemos o check na nossa despensa, frigorífico, congelador, antes de sair de casa, é uma coisa que nós olhamos sempre para o estoque das coisas também, para perceber se há algum mais crítico que ali precisa de mais atenção. Às vezes compramos muito estoque de algo porque estava em bom preço, já tínhamos estoque, mas pronto, e vamos ali acumulando estoque, pois também são sempre coisas que se gastam e lá está, são produtos não perecíveis, são produtos que não se estragam, ou seja, o que têm mesmo muita validade. Como é o caso também dos enlatados, das embalagens de leguminosas secas, massa, arroz, que estão a ter muita validade. Isso tudo. E estava a falar do detergente da cozinha. Eu lembrei-me que nós, na casa de banho, também temos uma espécie de doseador para o gel de banho. Ou seja, estão a ver como tem em hotéis aquelas coisas, aqueles recipientes, não sei bem o nome, colados na parede. E nós, para ter o gel de banho, temos que pressionar aquilo, né, para cair o gel de banho. Portanto, uma espécie de doseador, não sei bem, de gel de banho. Eu noto que isso é uma forma de poupar no gel de banho. Porque se for a pegar na embalagem e deitar para a minha mão, há muito mais desperdício do que eu colocar a mão debaixo do doseador e ter que pressionar e não sai aquilo da mesma forma, como acontece com o gel de banho, se estiver a pegar na embalagem. Espero que tenham feito aqui entender, mas eu acredito que é uma forma também de poupar dinheiro, neste caso em gel de banho. Vou usar assim esses doseadores. Porque às vezes há certos tipos de recipientes que acabam por nos ajudar a poupar. Eu esse recipiente comprei, não sei se foi na Temu ou na Shein ou na Amazon. Foi assim numa dessas lojas e eu encomendei online. Comprámos marca branca em imensos produtos. Tudo que der para ser marca branca, nós compramos marca branca. Ou seja, no fundo, tudo que qualidade de preço compensar, nós optámos por aí. Outra coisa que nós também fazemos, nós costumamos ser muito rápidos nos supermercados porque nós levamos lista e nós não vamos para o supermercado, entre aspas, passear. Nós não passamos por todos os corredores, porque se nós passássemos por todos os corredores, eu acredito que havia mais tentação para às vezes pegarem artigos que não são tão importantes. Por exemplo, nós evitamos ao máximo passar por tudo que é corredor de chocolates e esse tipo de lambarices e nós, diria que 99% das vezes em que vamos ao supermercado não compramos nada de açúcar, Nutella, chocolate, nada disso. Tentamos sempre ser o mais regrados nas compras do supermercado. Às vezes eu até comento com o Pedro, eu olho assim para o nosso carrinho e digo assim, fogo, nós somos jovens adultos que eu acredito que pertencemos a uma minoria a nível da qualidade deste carrinho de compras. Só produtos saudáveis, muitas frutas, muitos legumes, carne, peixe, arroz, massa, azeite, portanto tudo muito saudável, aveia, sementes de chia. Já comentei isso com ele. E acredito que o facto de irmos com lista nos ajuda a ser muito mais objetivos, muito mais rápidos, porque nós precisamos disto. E pronto, e ir embora. E lembrei-me que toda a gente que subscreve a minha newsletter, que é gratuita, ok, é gratuita, recebe 10 ficheiros e templates gratuitos. Dentro desses 10 há um ficheiro que é um PDF, um e-book, com 100 dicas de poupança. Aqui neste episódio não contei quantas é que foram, mas para aí umas 10, diria eu, no máximo. Pronto, lá estão 100.
muito mais. Se quiseres ir dar uma vista de olhos para ver se tem lá algo que te chama a atenção, não foca só em supermercado e coisas para casa, mas no geral, eu vou deixar aqui na descrição deste episódio o link para a minha newsletter e é logo assim que tu subscreves, recebes um primeiro e-mail com todos estes links direitinhos. E antes de terminar, queria lembrar aqui de outro fator importante, que serve não só para idas ao supermercado, mas no geral para qualquer compra que nós fazemos, que se chamam cartões de cashback. E atenção, eu aqui não vou começar com estratégias de criar cartões de crédito, estratégias muito difíceis, porque há algumas em que, pronto, difíceis entre aspas, tudo depende do tempo que nós queremos alocar a cada coisa, mas há algumas que é preciso fazer um X número de compras por mês, enfim, com mais logística pelo meio. Há um cartão, ou dois, super simples, principalmente para quem já investe e já tem conta criada ou na Trade 2 ou na Trade Republic. E eu acho que a XTB agora também tem, que são uma espécie de cartões de débito pré-pagos, ou seja, só o dinheiro que nós temos lá disponível é o dinheiro que dá para nós gastarmos. E no caso, aquilo tem divide-se numa espécie de duas contas, a conta de investimentos, portanto, onde é que estão os nossos investimentos, e depois a conta à ordem, que é o saldo não investido, e é esse saldo que nós podemos então gastar nas compras. Eu não quero entrar muito em detalhe, porque senão este podcast iria ficar gigante, mas eu gravei um vídeo no meu canal do YouTube, muito recentemente, onde eu explico estes cartões, como é que funcionam. E isto não é conteúdo patrocinado, já sabem que de mim vocês vão sempre ouvir imparcialidade como primeiro valor máximo. Eu partilho porque eu utilizo bastante estes cartões, em especial o da Trade 2, porque paga 1,5% em cashback em todas as compras. Mas vou deixar aqui na descrição o link para esse meu vídeo no meu canal do YouTube, onde eu explico tudo. E já agora até vou contar aqui um facto engraçado, só mesmo antes de terminar. No outro dia eu fui à GISC, e pronto, mais uma vez aqui publicidade, comprar uma cômoda e o rapaz que me atendeu, ele atendeu-me, não é? Depois foi buscar a cômoda lá dentro e depois o Pedro foi buscar o carro e ele ajudou-nos a levar aquilo para o carro porque ainda eram algumas caixas. Enquanto nós esperávamos pelo Pedro, e ele começou a falar comigo e a dizer que me segue, que me acompanha nas redes sociais e que tinha visto o meu vídeo sobre os cartões de cashback, no caso sobre o cartão da Trade 2, e ele comentou comigo: eu por acaso já tinha conta criada e vi aquele teu vídeo aí de facto, realmente, e agora passei a utilizar o cartão nas compras todas que faço e aquilo é incrível porque de facto são mais uns eurinhos ao final do mês. Mesmo bons de ganhar, porque eu já ia gastar o dinheiro e já, é só uma diferença de, em vez de usar o meu cartão normal, uso aquele cartão e olha, muito fixe mesmo e eu adoro quando recebo esse tipo de feedback, ainda mais ao vivo é diferente, eu recebo muito por mensagem e mesmo sendo real, acho que dá para entender que ao vivo tem sempre outro impacto e olha, que fixe. E depois eu até lhe disse assim, olha, reparaste que eu agora paguei com o cartão da Trade 2. Portanto, mesmo ali a pôr em prática aquilo que eu também prego, digamos assim. Mas pronto, era só aqui uma curiosidade final, porque é mesmo curioso ver depois como é que um simples vídeo no YouTube se propaga, né, ao ponto de eu ir a uma loja e a pessoa que me atende viu o vídeo e que agora faz também aquilo que eu explico nesse vídeo. E pronto, eram estas as dicas e um bocadinho da nossa organização, para também de certa forma te inspirar. Olha que eu acho mesmo incrível isto que nós fazemos de ter o peru e o frango congelado, já repartido, porque é provavelmente aquilo que nós mais comemos ao longo da semana e poupa-nos muito tempo e faz-nos gastar uma quantia ridiculamente baixa em takeaway por mês. Okay? Se não fosse o Pedro que está de ir à pizza ali uma vez por mês ou duas, takeaway aqui em casa, o barito, essas coisas todas, seria mesmo zero. Temos, como eu já vos expliquei, o meu inegociável, que é ir ao sushi uma vez por mês, dentro dos prazeres inegociáveis que eu defendo. Mas a nível de restaurantes, assim, só se for mesmo essencial. Então, sem dúvida que isso é uma poupança que se faz, não comer fora de casa. E pronto, não querendo tornar o episódio ainda mais longo, é que senão depois eu não me calo, mas depois isto fica muito longo. Relembro uma última vez a minha newsletter, quem quiser subscrever e receber o PDF com 100 dicas de poupança, e também o vídeo que eu falei agora do YouTube dos cartões de cashback, tudo isto estará na legenda do episódio. Espero que tenhas gostado, que tenha dado pelo menos aqui uma ideia ou validado algo que tu já fazes. Enfim, espero que tenha sido útil de alguma forma. Fica bem e vemo-nos no próximo episódio. Até breve!